Olá, estamos voltando para o terceiro e último quadro do nosso bate-papo resenha com Helena Baseggio na nossa RDK, que está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vão lá, acompanhem a gente, nos sigam, que a gente está muito feliz. Esse começo de 2024 está sendo muito promissor, está chovendo seguidor e é por isso que nós trabalhamos e é para vocês que a gente vem aqui entrevistar as pessoas, contar belas histórias para todos. Já que as emoções, as fortes emoções de... Então, a gente estava falando do Marcel, né? Isso. Do Marcel Stirner, do quanto ele veio brilhando, né? E levando o esporte e Lajeado também, né? No certame mundial da patinação. Eu acho que as 4 grandes conquistas dele em Jogos Pan-Americanos, que é um feito inédito, né? Para o nosso esporte e para o Brasil, inclusive para o COB, foram muito significativas. E poder estar ao lado dele em alguma delas foi fantástico, né? A gente tem 4 episódios, então, bem bacanas, assim, a serem divididos com vocês. Conta alguma historinha lá. Vou. Isso. O primeiro, que foi em 2003, o primeiro campeonato pan-americano que o Marcel participou foi em Santo Domingo, na República Dominicana. Ele tinha 17 anos, ele competiu, ele era um dos atletas mais jovens, e ele competiu com adversários todos acima de 20 anos, todos já maduros no esporte, com experiências em competições internacionais. E ele foi do jeitinho menino dele lá e fez o serviço. Naquela época... Vocês foram com essa expectativa ou foram? Eu não pude ir. Não, mas a expectativa era Então, a expectativa era de fazer o melhor. Mas ele sabia que era bom, sabia que poderia fazer a diferença, mas não imaginava ganhar aquela medalha de ouro. A gente não imaginava ganhar o ouro naquele dia. Eu estava em Lajeado, na casa dos pais dele, porque o COB não podia indicar 2 pessoas na patinação artística, então foi um outro colega de São Paulo. O Marcel, inclusive, não tinha muita afinidade com aquele treinador, e quem estava acompanhando ele em beira de pista era o chefe da delegação, que era uma pessoa que não tinha nem vínculo com a patinação artística. Então eu me comunicava com o Marcel naquela época, não existia celular ainda essa coisa toda, né? Eu me comunicava com ele por e-mail. Então eu passava todas as orientações para ele, e uma hora e meia antes dele ir para a pista para competir, a gente trocava e-mail e por ali eu passava as orientações. Enfim, ele foi bravo, patinou numa pista bem difícil, super áspera, emborrachada, enfim. E ele venceu a competição. Só que a transmissão não estava sendo passada. A gente não sabia o que estava acontecendo em Santo Domingo. Nenhuma rádio estava transmitindo. 0 Hora, Guaíba, nada. Ninguém, nós não tínhamos nenhuma notícia. Eu me lembro de estar na casa dos pais dele, junto com o pessoal da RBS, naquela ocasião. Tava Simone Vobeto lá junto, né? E a gente lá, poxa vida, querendo notícia, e não tinha. Daí daqui a pouco ligamos na Rádio Gaúcha e por ali, e daí daqui a pouco, notícia de última hora, o menino gaúcho ficou campeão! Então a gente morreu quase, né, da distância, assim. Meu Deus! E daí nisso ele tava passando, e daí a rádio conseguiu entrevistar ele, e daí botaram ao vivo comigo, daí alguém da rádio também tava, da Independente, eu acho, me botaram no ar com ele, eu não sei, a gente conseguiu falar naquele momento, foi muito emocionante, uma choradeira, a gente não conseguia falar, vai, daí ele tava indo pro doping, né, e tal, e tava tudo bem, tudo legal. Então, assim, a primeira, assim, foi muito marcante, porque... É sempre a mais especial, né? Daí a segunda conquista dele foi no Rio de Janeiro, que o Pan-Americano foi sediado no Rio. Então nessa houve toda uma preparação, eu fui como a técnica da delegação brasileira. A gente teve assim um intensivo de treinos de muitos meses.
No ano anterior a gente até passou por muitas seletivas e tudo mais. Então, assim, foi maravilhoso. Foi um ano, assim, que a gente realmente... Aquele ano a patinação brasileira deu uma grande despontada, né? Em todos os sentidos. Já depois, isso foi em 2007, né? Já depois, em 2011, aconteceu o fatídico incidente do assalto, que a competição foi no México, né? E o meu carro foi assaltado, o assaltante me tirou de dentro do carro, ele estava guardando o carro na garagem, ele acabou não vendo o assalto propriamente, ele só me viu sentada no meio da rua chorando e o carro indo embora. E aquilo foi muito difícil. A primeira reação foi: vamos ligar para o patrocinador, ligar para a polícia, tal. Ele foi muito ágil, assim, porque eu estava em estado de choque naquele momento. Eu fiquei em estado de choque porque roubaram eu até hoje eu sinto roupa patins, todo o material dele, patins, a roupa. E ele tinha uma coreografia que casualmente ele dançava de 007, né? E ele usou aquilo como uma força, eu acho, para ter energia para continuar. Então, assim, ele embarcou sem uniforme, sem nada, o COB providenciou tudo, claro. A gente logo conseguiu os patins para ele e ele partiu para o México sem o material. No dia seguinte estava lá o patins e ele foi para reconhecimentos de pista com um material totalmente novo, cru. Nossa. Então, assim, ó, a adaptação de um patinador no material novo demora no mínimo umas 3 semanas para a gente conseguir amolecer a bota, pegar o jeito da pisada, para fazer aqueles giros maravilhosos que tem, os saltos e tudo mais, para, né, conseguir adaptar o eixo e tudo. Enfim, e ele teve que no dia resolver o problema. Para mostrar como ele era bom, ele foi lá e superou isso. E ganhou do argentino. Deixa eu só dar mais um alô aqui para as pessoas queridas que estão nos acompanhando, que nos prestigiam. Um abraço, Neuci Hempel, de Arroio do Meio, Cláudia Poça, de Imigrante, Miro Labres, de Cruzeiro do Sul, João Luiz Lopes, de Cerrito, no Rio Grande do Sul, e Laura Acosta, na Itália. Gente, Laura, que bom! Eu sou oriunde, eu tenho um sanguezinho italiano, sou brasileiríssima, mas eu sempre brinco que brasileiro mesmo são só os que já estavam aqui, né? Os indígenas, acho que nós todos somos um pouco imigrantes aqui, né? Laura, que bom! Sei que tá um gelo aí, né? Muito frio. Continue nos acompanhando, muito bom contar com você seguindo o nosso trabalho. Continue, Jaque, falta só mais uma medalha. Depois, em 2015, então, daí o Marcel participou do último Pan-Americano, também foi um ano dos Jogos Mundiais, onde ele se sagrou também novamente campeão. O último Pan, eu já não estava mais treinando ele, eu treinei ele até 2011, né? Após o incidente do assalto do Pan-Americano e do Mundial daquele ano, que também foi no Brasil, e daí ele estava treinando com um colega, com o Léo Bengochea, então foi em Toronto, no Canadá, né? Então lá ele se sagrou o tetracampeão pan-americano, e eu sempre vibrando, eu sempre pulando. Eu sou fã número 1, né? A Cleo que me perdoe. Ele é teu um pouquinho. Mas eu tenho um pouquinho meu também, né? É a minha cria das pistas. Sabe que ele é teu um pouquinho. Então, acho que tu passou mais tempo com ele quase do que com os pais, né? Teve muitos momentos assim que ele estava mais dentro do ginásio comigo, né? E dividindo as expectativas. Eu sempre digo... Eu gosto de lembrar dessa obstinação dele, dessa determinação dele. Eu fui uma manhã, umas 8 e pouco, na casa dele fazer uma entrevista. Ele comeu 6 claras de ovos cruas, tá, gente? Cruas. Quem faz isso merece o Mundial, merece todas as medalhas do Pan-Americano, merece tudo.
É verdade. Vamos agora, na nossa reta final, vamos falar um pouquinho mais sobre a Cia sobre vamos. rodas? Porque paralelo a isso também, né, a escola também sempre continuou acontecendo, seguindo. Outros atletas também despontando, ganhando medalhas em nacional, também participando de algumas competições sul-americanas. Lá no ano de 2007, também, que foi o ano que teve o PAN no Brasil, eu comecei a trabalhar e levar grupos de show para campeonatos mundiais também. Falar em grupo de show, desculpa te interromper. Como é que se monta aquela mega estrutura maravilhosa daqueles shows? Porque são duas coisas, né, Helena? Uma coisa é um grupo competitivo de show. Outra coisa são os shows artísticos da patinação. Mas o show artístico é lindo, uma produção é uma estrutura, exatamente, como tu falaste, é Broadway, é meio Disney, é meio, né? Sim, quem desenha, encantadora. quem confecciona aquelas roupas maravilhosas. A gente cria, a gente viaja e tem pessoas, como eu falei no início da entrevista, né, que estão ao nosso lado, um grupo que tem de todo apoio. esse carisma que nos ajudam e impulsionam também Vocês a fazer aquelas acontecer. fantasias? A gente cria. Dentro da Sobre Rodas somos nós mesmos que idealizamos, temos as costureiras que fazem e essas coreografias e tudo mais. Isso é quase uma feito, estrutura de um blog, uma grande guardadas as produção. proporções. Não deixa de ser um carnaval, uma estrutura, porque são muito trabalhadas. Eu confesso que eu era carnavalesca, né? Eu era da época dos carnavais, eu era do Deixa Sambar, né? Então Deixa eu Sambar tinha era azul? Não, ele era verde. Verde e branco, O azul cascata, era o cascata. E a soreba era vermelho. Soreba vermelho e dourado. Isso eu não sei. Bom, enfim. Então eu já tinha essa coisa, assim, de muito tempo com lantejola, com pedra, com bordado, e sempre busquei muito isso, né, nos nossos shows de patinação, e são realmente figurinos e coreografias e músicas de uma riqueza muito grande, e a gente sempre preza muito isso pela qualidade. A gente se acostumou a ter isso aqui e de repente até esquece da grandeza do que vocês fazem. Isso é um privilégio nosso termos algo desse tamanho. E estava me dizendo antes nos intervalinhos, nos bastidores, que a Cia Sobre Rodas está com 11 bracinhos aqui no Bataquari. Exatamente. Mas só para concluir o que tu falaste do fica grupo vontade, de show, desculpa, eu também levei dou umas cortadas, alguns grupos de show para campeonatos mundiais de patinação. Em 2007 nós levamos o grupo de show Êxodo para a Austrália. 2010 nós levamos o grupo Vítor Vitória para Portugal, em Portimão. Agora, em 2022, eu acompanhei um grupo de Santa Catarina, lá de Florianópolis, do grupo UAPA. Nós fomos para o Campeonato Mundial também, que foi no Paraguai. O ano passado a gente teve a alegria de trabalhar novamente o Grupo Internacional de Show, que foi o grupo do Pinóquio, Wish Upon a Star. Nós levamos para a Colômbia. Nossa. Então, assim, foi muito legal. É um trabalho muito rico, né? E a escola, atualmente, nós estamos com 8 professores atuando junto, né? Fantástico. Eu já estou levemente aposentada da área da competição, graças a Deus, né? Eu acho que a minha caminhada, a minha semente foi plantada. E agora eu estou com esses professores fantásticos, maravilhosos também, atendendo outras cidades, né? Nós estamos com 10 cidades sendo atendidas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui não é só no Vale? Não, nós temos outras cidades também. O ano passado nós estávamos em Passo Fundo também. Temos também Ibirubá, que nós temos parceria. E daí aqui na região também, Vespasiano Corrêa, Encantado, Lajeado temos 2 polos. Temos Encantado, já falei Encantado, enfim, Colinas, Marques de Souza, Mato Leitão. Nossa. E assim vai. Mas isso é muito bom. E profissionais bem competentes e que eu boto que tu pode parar aquele pouquinho porque tu sabe que alguém vai seguir. Nossos bastidores aqui estão nos sinalizando que se dá, a gente continua a falar, tem que contar aqui, né? Dá pra fazer uma manta. Eu queria agradecer muito a presença da Jaqueline aqui, foi muito prazeroso, muita história linda para contar. E agradeço quem nos acompanhou,
Um grande abraço. Quem sabe a Jaqueline volta aqui nos dias, né, Só Jaque? convidar. Eu que agradeço também a oportunidade. Então Eu desejo tá. muito sucesso Então tá. para vocês. Que bom, que Jaque. Vamos continuar nesse esporte aí, né? Tá bom. Mexer. Então tá. Até a próxima semana, gente.